Gotemburgo, palco do surgimento de um time que encantou o mundo. Aqui, uma nova seleção brasileira com 3 alterações apareceu na Copa. Eu ouvi falar que o Didi e o Nilton Santos pediram para ver uma mudança e tal. Eu vinha saber dessa reunião, talvez 30, 40 anos depois. Eu estive dentro da concentração, não vi essa reunião. Pode ser até que tenha acontecido. Eu sei que houve uma certa pressão dos jogadores mais experientes, né, para eu e o Garrincha entrar. O fato é que o técnico Feola ouviu pelo menos a intuição. Pelé estava recuperado e entrou no lugar de Altafine Mazzola. O Altafine já tinha sido vendido para a Itália. Vendeu e como é que vai jogar? Pensando lá no outro país, no outro clube, um moleque de 19 anos. E eu me lembro que demorou um pouco para dormir. Eu acho que eu rezei uns 10 Pai Nosso. A vaga de Garrincha veio com a contusão de Joel. E o Joel falou para mim, eu estou sentindo um pouco o joelho. Estou sentindo uma dor. Você vai falar, tu vai sair do time. Aí disse assim, eu vou lá falar. Eu falo. Zito assume o lugar de Dino Sani. Se o Didi e o Nilton Santos tiveram interferência nas mudanças, pode ter até sido, mas uma conversa pé do ouvido, lá dentro. Os brasileiros circulavam muito aqui pelo lado de fora do hotel. Aproveitavam para apreciar a beleza do lugar e também dar uma espiadinha no que acontecia ali naquele outro hotel a cerca de 300 metros. Lá estava hospedada a delegação da União Soviética. E o que chamava a atenção é que os russos treinavam muito fisicamente. Daí surgiu o mito de que cada jogador era uma espécie de super-homem. O que esses caras estão fazendo? Quer dizer, estavam muito mais avançados do que nós, em termos físicos, vamos dizer assim. Só que em termos técnicos, nós demos uma demonstração que não. Estreia nervosa para o público e para a crítica de Garrincha pela ponta direita e Pelé pela meia esquerda do Brasil. Quando a bola rolou, não houve motivo para preocupação. Em menos de 5 minutos, Garrincha mostrou ao mundo qual era a seleção que possuía os super-heróis. De Garrincha, a primeira violentamente na trave, o poste direito da Cidadela Russa. E eu estava lá, dentro de campo, assistindo, pô. A bola não vinha para o lado esquerdo, durante esses 3 minutos saiu o gol. E foi pelo meio, num lindo lance de Didi para Vavá. 1-0 Brasil. O mesmo Vavá faria mais um. O Brasil terminava a primeira fase na liderança e iria enfrentar País de Gales nas quartas de final. Essa história a gente conta amanhã. Uma trama espetacular com Pelé. Uma tabela curta pelo miolo do ataque. A seguir, quase metade. Na espetacular... Goleiro, aí 3 zagueiros, Cádio número 3, Araújo é o líbero número 2 e Campos número 23. Aí 5 no meio, Guerron é o ala pela direita, é quase um ponta, Fera o paraguaio número 20, Urrutia número 8, o outro volante, outro criador, Bolanhos número 7 encosta mais no ataque e Ambrossi número 4 na ala esquerda. No ataque, Manso número 21, cai muito pelo lado esquerdo e Bieler número 16 é o homem de área. Time dirigido pelo argentino Edgardo Balsa. Fluminense, escalado definido com o seguinte time, a seguinte formação escolhida pelo Renato Gaúcho: Fernando Henrique 1, Gabriel 2, Thiago Silva 3, Luiz Alberto 4 e Júnior César número 6. Aí Igor 5, Arouca número 8, Cícero número 17, Conca número 18, Thiago Neves número 10, o Washington número 9, enfiado lá no meio dos zagueiros, o homem-gol do técnico Renato Portaluppi, de toda a grande torcida do Fluminense. A arbitragem vem do Chile, apita o jogo, está com apito na boca o senhor Carlos Chandia, com Cristian Julio e Lourenço Acunha como seus assistentes. Vamos dar uma passada no gramado, no belíssimo gramado do Casablanca, com os repórteres José Ilan e Renato Ribeiro. Fluminense vem com força total, time completo para tentar passar
por esse primeiro jogo da final da Libertadores contra a LDU. Eu tô aqui ao lado do zagueiro Luiz Alberto. Como é que tá o coração para uma decisão como essa, Luiz? Tá tranquilo, né? Por mais que seja, né, um jogo difícil, ainda mais fora de casa, o estádio cheio, né? O pessoal tá tranquilo. A gente já conversou entre a gente, sabe que vai ser difícil, mas a gente tem que superar as dificuldades que a gente vai encontrar aqui hoje. Uma equipe que quer ser campeã tem que superar a dificuldade. Renato Ribeiro. Aqui com o Renato Gaúcho, técnico. Renato, como visitante, o Fluminense vai para cima ou vai esperar a LDU? Nós temos nossa maneira de jogar, a gente chegou assim de uma maneira, nós vamos mudar. Continua respeitando a LDU, agora a gente sabe da força do nosso grupo. Sem a bola a gente vai marcar e com a bola a gente vai atacar sim. Boa sorte, bom jogo, Luiz. Muito bem, Renato Ribeiro, José Irã, os jogadores estão se cumprimentando. Paulo Roberto Falcão, mais uma final de Libertadores, mais uma vez com o futebol brasileiro presente. E agora de forma inédita com o Fluminense. Fernando Henrique, melhor jogador do Fluminense ontem na derrota para a LDU. E um dos melhores de toda a Libertadores, é possível. No voo de volta, ninguém chegou a perder o sono com a derrota em Quito. Só não dá para dizer que tiveram bons sonhos. Voltar para casa com uma desvantagem de 2 gols na final da Libertadores não estava nos planos de voo do tricolor. Mas pensando bem, a aterrissagem esta manhã poderia ter sido ainda mais turbulenta. Na estreia da Libertadores, há 4 meses, mesmo adversário, mesmo estádio. E Fernando Henrique fechou o gol no 0-0. Desta vez, viveu uma noite curiosa. Uma defesa que não tinha levado mais de 2 em nenhum jogo, a enxurrada doeu. Mas ainda assim, o goleiro apareceu com 6 defesas difíceis. Numa delas, Guerron pegou o rebote e não perdoou. Eu preferia ter jogado mal e o nosso time vencido. Mas felizmente foram gols que a gente não pôde evitar, mas o que a gente pôde fazer, a gente tentou. Nos últimos minutos, a defesa no chute de Urrutia, com reflexo e sorte, não foi apenas a mais difícil, pode ter sido o sinal de que nada está perdido. Quem não tiver confiante, nem apareça no Maracanã. Quem comprou ingresso já dá o ingresso para alguém, que a gente precisa de pensamento positivo. E quem pensa positivo, se Deus quiser, vamos curtir tudo. Ainda nessa edição, Renato Ribeiro, do Brasil, um gol histórico, tio. O primeiro de Pelé em Copas do Mundo. A estrela na calçada não deixa dúvidas. Aqui, Pelé nasceu para o mundo. Nesse estádio em Gotemburgo, o futebol deu boas-vindas a um novo rei. E ele chegou à Europa ainda príncipe, quase uma imposição do então presidente da CBD. Pelé, na época, tinha 17 anos. Eu mandei chamá-lo. Foi um fenômeno, foi convocado, foi criticado violentamente na época pela imprensa, que eu ia botar um menino para ser sacrificado. Ele era um jogador especial, já com 17 anos. Ele era um jogador que tinha a tranquilidade de um jogador maduro dentro da grande área. Porque o que ele fazia dentro da grande área, vamos supor, outro jogador, ou eu mesmo, matavam a bola no meio do campo, grande círculo, não tinha tanto problema. Porque ali não estava os jogadores querendo pegar e tudo, aí você matava uma bola com tranquilidade. Agora, o Pelé fazia isso lá dentro da pequena área, lá dentro da grande área. Tão pouca idade e já descobrindo um novo mundo e despertando a curiosidade das suecas. As menininhas lá que vinham brincar com a gente na concentração, tinham de botar a mão na cabeça para ver, gostava da molinha, né? Com Pelé nasceria o mito da camisa 10, mas na Suécia ele usou este número por mera coincidência. Na época, a CBD enviou para a FIFA a relação dos atletas, sem especificar a numeração. Um secretário do comitê organizador foi quem acabou escolhendo aleatoriamente os números de cada atleta, sem saber as posições em que eles jogavam. O goleiro Gilmar, por exemplo, ficou com o número 3 e não com o número 1, o que seria o normal. Todo mundo achava que, como era o número que eu jogava no
no Santos, tal, que tinham dado 10 pelo Santos. Ou então que deram 10 porque começava naquela época, o goleiro era número 1, e eu era o 10 e o 11 era o ponto esquerdo. Mas não foi nada disso, diz que foi uma coincidência. Só não foi coincidência o único gol do jogo contra o país de Gales. O primeiro de Pelé na Copa, obra de um gênio que aflorava. É um gol para esquecer, é uma das coisas que ficaram gravadas do próprio Pelé. Ele mesmo nas entrevistas, ele sempre fala isso. No dia que me deu a bola, deu passe, eu, em vez de devolver, eu dei o drible, deu certo, mas mesmo assim a bola saiu prensada. E para mim foi, acho que um dos gols mais importantes da minha carreira, dos 1000 e pouco, porque ali eu fiquei com confiança, tinha certeza mesmo que era o titular da seleção brasileira. Na hora os caras quase me sufocaram lá dentro da rede. Quando eu fui buscar a bola na rede, depois deitei com a bola, aí começou a vir todo mundo. O estádio veio abaixo, um gol maravilhoso, um gol genial de um garoto. Terminada a série de jogos aqui em Gotemburgo, o Brasil então pegaria o trem aqui nessa estação para andar 500 quilômetros até a capital Estocolmo. Lá iria enfrentar a poderosa França, que tinha o artilheiro da Copa. Esse capítulo você acompanha amanhã aqui no Globo Esporte. Até lá! Um primeiro tempo para esquecer. Um segundo troicas nessa Libertadores. Pois é, ontem uma atuação abaixo do que era esperado e derrota incontestável para a LDU em Quito. Uma festa nas alturas. A 2.800 metros do nível do mar, a torcida da LDU festeja sua primeira final de Libertadores, antes mesmo do início do jogo. E rapidamente teria mesmo que comemorar. Guerrón, craque do time, cruzou para o argentino Bieler fazer 1-0, com 1 minuto e 37 segundos de jogo. Foi de desanimar. 4 minutos depois, a grande chance do empate, mas Washington perdeu. Thiago Neves sofreu falta de Urrutia, saiu mancando, não poderia cobrar. Tudo bem, se o gol equatoriano foi de um argentino, o Fluminense também tem seu hermano, e Conca deixou tudo igual, o alívio tricolor. Mas o time continuou errando em campo e irritando o Renato Gaúcho. Os piores 45 minutos do time na Libertadores. Aos 26 minutos, a primeira falta da equipe no jogo. Luiz Alberto em Bolanhos. Pois exatamente depois dessa cobrança, a bola sobrou para Bieler, que tentou. Fernando Henrique fez ótima defesa, que não adiantou nada. Guerrón desempatou. Aliás, Guerrón foi um tormento para Júnior César e para a zaga tricolor. Em todo o primeiro tempo, foram 7 jogadas pelo lado direito, 6 com ele. Mas havia outro perigo, a bola aérea. Depois do escanteio, o zagueiro Campos subiu para fazer 3-1. A única oportunidade do Fluminense no meio do bombardeio da LDU foi a bola na trave de Cícero. A essa altura, já se ouvia algo da arquibancada. No fim do primeiro tempo, mais um gol. De novo, bola parada. Washington ainda desviou antes de Urrutia marcar. 4-1. Parecia que a Libertadores estava terminando para o Fluminense. Somos 4 gols por falha nossa. Tem que ter vergonha na cara. Renato não substituiu ninguém. A mudança veio na postura do time. E deu certo. Thiago Neves diminuiu. 4-2. Um gol que pode ser fundamental na próxima semana. O gol que eu fiz, eu tenho quase certeza que foi o gol do título. O Fluminense passou a atacar mais. E ainda assim tomava seus sustos. Como nesse chute de Manso. E no fim do jogo, o chute de Urrutia poderia ter deixado os equatorianos com uma das mãos na taça. Mas Fernando Henrique deixou a desvantagem tricolor ficar em 2 gols. O gol do Thiago Neves e aquela defesa do Fernando, evitando o 5º gol da LDU, alguma coisa lá de cima me diz que o Fluminense vai ser campeão. O Fluminense terá que vencer por 3 gols de diferença no Maracanã para ser campeão sem depender de prorrogação ou pênaltis. Para os jogadores é difícil, mas não impossível. A mesma situação que nós jogamos no primeiro tempo, horrível, que tem que ser apagada. Todo mundo, não sei onde estava, no mundo da lua, sei lá.
esse que foi nosso primeiro tempo, da mesma forma que nós tivemos nosso primeiro tempo, eles podem ter lá. Então, futebol, tudo pode acontecer. 4-2 não é um resultado seguro para ele sabe muito bem disso. Então, lá no Rio de Janeiro, a gente vai tranquilo, vai tranquilo. Que a torcida do Fluminense não deixe de ir ao Maracanã, porque quem deixar de ir, vai deixar de ver muita coisa. O que ninguém quer ver de novo, nem Renato, é uma atuação como a do primeiro tempo. A esperança tricolor está num time diferente, fortíssimo na Libertadores. O Fluminense do Maracanã. Mas nós tínhamos Pelé. Chega a hora de mudar de ares. A pequenina Rindas fica para trás. A seleção brasileira pega o trem e em 7 horas deixa Gotemburgo, no Mar do Norte, para cruzar a Suécia. Próxima parada, Estocolmo, a capital do país, de frente ao Mar Báltico. Aqui hoje, na região metropolitana, vivem cerca de 700 mil pessoas. E muitas que ainda podem se considerar testemunhas de um momento histórico. Para ter em casa lembranças de todas as formas. Mas na memória, espaço reservado para um grande encontro. A França atacava muito. Então era um time que preocupava muito a gente. Brasil e França, vale vaga na decisão. A melhor defesa parando o melhor ataque da Copa. Eles vinham para atacar. Então isso foi muito bom para nós. Porque nós jogamos um futebol alegre, né? Sem aquela preocupação de que vai tomar gol. Era lá e cá. E a seleção começa lá. Vavá, logo aos 2 minutos de partida, 1-0. Em 58, a França apresentou ao mundo o atacante Just Fontaine, que marcou 13 gols durante a Copa, um recorde não superado até hoje. Entre eles, o de empate contra o Brasil. Fontaine recebe de Copá e dribla Gilmar. É o primeiro gol que a seleção sofre na Copa. Marcar o primeiro gol em uma equipe é muito importante. Nos deu esperança de fazer um bom jogo. A gente sabia que não era superior, mas tinha chance. Mas a esperança francesa termina quando Vavá divide forte com Jonquet. O francês quebra a perna. Não foi com o pé nas costas, ganhamos com alguma facilidade e depois que o zagueiro deles quebrou a perna, né? Se machucou e saiu e naquela época não substituía. Foi estranho para nós, porque nós jogamos a 10.